Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Faz um tempão que eu não apareço aqui no canal e agora que eu apareci vai ser com um tema polêmico. Eu estou me arrumando aqui para ir no aniversário, então eu vou falando aqui com vocês enquanto eu me arrumo. E o que eu queria falar para vocês eu vou fazer uma sequência de vídeo porque eu acho que vai ficar muito longo um só. Vamos ver aqui como vai ser. Mas eu queria falar sobre... Mas eu queria falar sobre esse possível diagnóstico de infertilidade. Eu não acredito que eu seja infértil, apesar de alguns exames. Por quê? Porque eu engravidei e tive um aborto. Mas só resumindo tudo isso aí. Vou começar do início. Eu me casei em 2018. E eu não tomava já anticoncepcional fazia uns 5 anos. E quando eu me casei, falei pro meu marido que eu não ia voltar a tomar anticoncepcional porque eu tinha medo de trombose, essas coisas e tudo mais. Então a gente ficou acordado nisso, né? Eu não iria tomar os remédios. Liguei o ventilador, talvez faça um pouquinho de barulho, mas eu só estou tentando otimizar o tempo. E aí a gente ficou acordado nisso, né? Que eu não iria tomar remédio e tudo bem. Até porque eu já tava com 27 anos, né? E aí, tipo, eu já tinha vontade de ter filho. Ele ainda não, porque meu marido é 3 anos mais novo que eu. Então, pra ele, eu acredito que pro homem em geral, é difícil o homem que fala, não, eu quero e tem prazo. Até porque o homem não tem prazo de validade pra ter filho como a mulher tem, né? E porque a gente nasce com um número contados, né, de óvulos. E aí, conforme vai passando a idade, vai ficando mais difícil, vai tendo mais problemas, e enfim. Até uma coisa que eu quero falar é, se você quiser ter filho e tem 30 e quer ter mais, com mais de 30, melhor você congelar os seus óvulos para que quando você realmente for querer ter filho, você tenha óvulos bons, né? Porque a qualidade do óvulo com 30 anos é muito melhor do que com 40. Não significa que você não vai ter com 40, mas aqui a qualidade é melhor, tá? E aí, um ano e meio se passou e nada aconteceu. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Falei, poxa, eu não tomo remédio. E eu não engravidei e alguma coisa aconteceu. Eu procurei médicos, alguns pediram exames básicos, como só ultrassom, exames de sangue, né, exame hormonal, e só. Na época, eu tinha mais de 100 quilos, né? Na época, eu pesava 140 quilos, 130 e poucos quilos quando eu fui atrás. Então, a maioria dos médicos falavam que emagrece, você precisa emagrecer. E aí, eu fui fazer a bariátrica, emagreci. E todo mundo falava que depois da bariátrica a fertilidade aumentava muito e que era para eu ter cuidado para não engravidar. Realmente, gente, minha menstruação era totalmente desregulada. Depois da bariátrica, eu sabia exatamente o dia da minha ovulação e sabia o dia da menstruação e realmente regulou. Em 6 meses a menstruação tava ali, ó, certinho. E um ano se passou e nada aconteceu. Aí eu fui atrás de um médico especialista em reprodução humana, porque ele poderia passar mais exames e realmente a consulta dele foi muito boa. Demorou um tempão a consulta com ele, foi assim, esclarecedor em vários sentidos. Ele me pediu alguns exames, um deles foi a esterossalpingografia. A esterossalpingografia é para você ver as suas trompas. Na verdade, eu fui no médico já com um exame de espermograma do Caio, né? Como os médicos falavam que estava normal, então realmente pra mim, a minha parte estaria normal. O dele deu um pouquinho alterado a quantidade, a sobra de pele da bariátrica, depois de emagrecer 60 quilos, 63 quilos. E aí, né, nisso eu já tava com 1 ano de cirurgia bariátrica, né? Poderia engravidar. Conversei com a minha médica, ela falou que poderia. É só começar a gravar, os vizinhos começam a fazer barulho, gente.
Inclusive, gente, esses cabelos aqui, ó, é por causa da bariátrica, que caiu muito e agora nasceu tudo de novo. E enfim, aí eu fui nesse especialista, ele me passou os exames. E nisso ele me pediu uma sequência de ultrassom seriado, que é para acompanhar minha ovulação. Eu fiz essa sequência, eu sabia já que minha ovulação era tardia. O normal de ovulação da maioria das mulheres acontece entre 12º e 14º dia após a menstruação, sendo o primeiro dia da menstruação como o primeiro dia do ciclo, né? E aí ele acompanhou a ovulação. No dia que o óvulo estava grande, já bom para romper, ele me passou uma injeção, a famosa Short Hormone. E ele me passou essa injeção, ele falou assim, olha, há uma chance pequena de acontecer esse mês, mas essa chance existe. Gente, eu me apaguei aquela chance, assim, que ele falou, mesmo sendo pequena, eu agarrei a ela com todas as forças, né? Eu acreditava que ia acontecer aquele mês. E ele também fez um exame, gente. Outra coisa que eu nunca tinha escutado falar era sobre a acidez vaginal, que não estava deixando chegar os espermatozoides vivos, eles não estavam ficando vivos. Eu fiz um exame lá, na clínica. Esse exame é assim, você tem relação, fica 2 horas deitada, depois dessas 2 horas deitada, corre pra clínica e ele faz esse exame, que ele mede o pH vaginal e verifica no microscópio se existe esperma vivo ali. E foi constatado que não existia, ou seja, a chance era pequena de engravidar porque não estavam ficando vivos. Porém, ele tinha comentado já comigo que quem tem uma acidez um pouco maior teria que fazer uma lavagem com bicarbonato e água. Faz uma mistura lá de bicarbonato e água e lava o canal vaginal antes de ter relação. Eu falei, vou fazer. E aí, 3 dias antes do meu atraso, em dezembro de 2022, eu já tava sentindo um pouco mal. Fui fazer o exame e tinha feito já exame aquela semana porque eu cheguei pro hospital porque eu tava passando mal do estômago e tinha dado negativo. Fiz na terça-feira. Depois, no sábado, eu repeti o exame e deu positivo. Gente, minha alegria em ver um positivo, o primeiro positivo da vida, vocês não têm noção de como foi a alegria. Eu não consegui nem fazer surpresa pro meu marido porque ele tava perto. E aí eu comecei a tremer, assim, eu fiquei branca. E aí ele acabou sabendo já e a gente foi fazer o exame de sangue. No exame de sangue constatou positivo, só que o HCG estava muito baixo. E aí eu fui acompanhando nos exames de farmácia o HCG e ele continuou aumentando. E aí eu não fiz mais, né? E aí eu fui fazer ultrassom, consegui no dia 2, que seria o dia da minha menstruação. No dia 2 eu fui no médico, que eu tava indo aqui na cidade, e ele não visualizou, eu tava de 4 semanas, ele não visualizou o saco gestacional. Mas ele falou assim, olha, isso é normal, só que eu já queria ter visualizado, né? Ele falou assim, olha, isso aqui é normal, porque tô lembrando. Porque tá muito cedo, né? Então não se preocupe, volta dia 17 pra gente fazer novamente a ultrassom. Aí eu já fiquei com aquilo na cabeça, mas, né, tava sentindo todos os sintomas de uma gestação, então eu acabei não colocando aquilo na minha cabeça. E aí foi passando os dias, ele também me passou Utrogestan, não foi nem Utrogestan, foi um outro nome lá que é um pouco mais barato, e que é a progesterona, uma vez ao dia. E o médico da clínica estava de férias, então eu não falei com ele, eu vi no Instagram dele que ele estava viajando, então nem entrei em contato com ele. E no dia 6, se eu não me engano, eu comecei a sentir cólicas. Eu sabia que na gestação você pode sentir essas cólicas, inclusive no início da gestação muitas mulheres confundem o início da menstruação com a gravidez. Então eu já sabia que isso podia acontecer
fiquei de boa. Porém, na sexta-feira, eu sonhei que eu tinha perdido o bebê. E aí eu já fiquei, né, com a pulga atrás da orelha. Liguei pro médico, falei que eu estava com dor. E ele falou que era pra eu ficar de repouso. E aí, na segunda-feira, eu ia fazer ultrassom. Na segunda-feira, antes mesmo de eu ir pra clínica, eu tive um sangramento. Nisso eu fiquei de repouso no final de semana, tudo mais. Aí eu tive um sangramento, fui pro hospital. O sangramento estava pouco. O hospital da minha cidade é uma porcaria. Porque pra eu fazer o ultrassom, eles teriam que me encaminhar pra outra cidade. E aí eu falei, não, já tem consulta marcada, não vou fazer ultrassom. Lá eles só me fizeram um toque. E a médica falou que tava bom ali no toque, não tinha nada de anormal. Enfim, passei no médico e novamente, né, uma semana depois, não tinha saco gestacional. E aí eu já tava indo em outra médica, porque eu tava meio assim com o médico que eu estava indo, e eu já tinha procurado uma outra médica, super atenciosa, a secretária dela, assim, 1000 vezes melhor. E aí, já era pra ter, porque eu estava de 5 semanas e 4 dias. E ela falou assim, ó, não vou tirar suas esperanças, porque pode já vir caso de ter ovulação tardia. Eu falei pra ela que a minha ovulação era tardia. Como eu disse, as mulheres costumam ter ovulação do 12º ao 14º dia, a minha no 18º dia. Então a minha ovulação é bem tardia mesmo. E aí, nisso tudo, eu já tava assim, ciente que não ia evoluir, porque, sim, com sangramento, com dor, e com esse sonho que eu tive, sabe? Meio que foi um sinal de Deus. E aí, gente, realmente, naquela noite, do dia 9 pro dia 10, eu perdi o bebê. Não evoluiu, então eu tive muito sangramento. E já que eu tive o sangramento ali, né, tava já de atestado, eu falei, eu vou fazer o exame da trompa, que eu já tinha o pedido, já tinha até autorizado esse pedido antes de saber que eu tava grávida. E quando eu descobri que eu tava grávida, eu não podia fazer o exame, né? E aí não iria precisar, teoricamente. E aí eu peguei e aproveitei que esse exame já estava autorizado pelo plano e fui fazer o exame das trompas. Gente, quando eu fui fazer esse exame das trompas, é bem dolorido, sim, realmente é dolorido, só que é suportável. Eu já vi relatos de gente falando que não conseguiu fazer, não sei o que, mas assim, deu pra fazer. Porém, eu engravidei da trompa esquerda porque eu sei que foi o lado que eu ovulei um mês, né, porque eu fiz o acompanhamento. Ele deu como se tivesse obstruído. Eu vou deixar aqui um pedacinho desse exame para vocês verem. Então, esse aqui é o meu exame de serossalpingografia, que é um raio-x normal e o outro com contraste, os outros com contraste. O laudo, eu vou até tampar aqui o lugar. O laudo veio esterossalpingografia normal. Olha para vocês verem como isso não procede. O correto seria, ó, esse aqui é o útero, essa aqui é a trompa direita. Aqui seria a trompa esquerda, porém não passou o contraste. Teria que ter esse mesmo desenho aqui desse lado. Porém, tá vendo que aqui, ó, ela vem, sobe, faz uma curva, volta. Isso aqui significa que ela está enovelada, que é o nome que se dá. E desse lado não teve passagem do líquido. Significa, aqui só tem um risco de caneta. Significa que ela está obstruída. O certo seria vir o líquido aqui, subir e descer. Fazer um U aqui invertido, para ser uma trompa normal. Aqui não passou líquido, significa que ela tá obstruída. Pode ser que minha gravidez, é o que a gente tá achando, né, que o médico acabou concluindo lá, que a gravidez foi ectópica. É para eu repetir esse exame daqui a um mês para ver se essa passagem volta. Pode ser tipo um estresse, não é bem essa palavra que ele usou, um espasmo, ele usou a palavra. Pode ser um espasmo que teve e essa trompa seja boa, porque eu consegui engravidar por ela. E essa aqui, ela é
totalmente desordenada. O correto seria fazer isso aqui, ó, subir e descer, só. E aí, então, eu fui no retorno com o médico e ele pediu para eu repetir esse exame, porque essa obstrução pode ser que eu tenha tido uma gravidez tubária, né, uma gravidez ectópica, e por isso tava um pouco obstruído, porque eu engravidei por ela, então provavelmente ela não é obstruída, porque passou ali o espermatozoide, né? Então a gente tá nessa esperança. Porém, existem 2 indicativos, porque a trompa direita é totalmente enovelada. E aí eu tenho 2 opções. Ele falou que sugere a cirurgia antes de fazer a FIV, porque eu sou nova ainda, então tem essa possibilidade de fazer a cirurgia, que é por vídeo, para tentar desenrolar essa trompa. Porém, eu tenho um pouco de medo de fazer isso e acabar perdendo de vez a trompa, então é uma coisa que eu não sei se eu quero fazer. Se eu for fazer alguma coisa, acho que eu já vou partir direto para FIV, ao invés da cirurgia. Porém, eu ainda estou de mãos atadas, porque eu vou ter que repetir esse exame de esterossalpingografia, né? Então, preciso esperar a minha próxima menstruação e marcar a esterossalpingografia. E aí, ele falou que não é para eu perder as esperanças, porque eu engravidei uma vez. Então, por mais que eu tenha perdido o bebê, essa gravidez veio, assim, para abrir os meus caminhos, né? Uma que é eu engravido, e outra que pra eu poder ver minhas trompas, né? Então agora eu já sei o que acontece e para possíveis tratamentos. Eu estou ainda nesse impasse aí de FIV e cirurgia, mas já sei o que está acontecendo com o meu corpo e o que eu tenho que fazer, né? Basta eu decidir o que eu vou fazer. E essa questão que eu quero abrir aqui, né? Porque que eu estou relatando, né? Tem gente que fala assim pra mim, Ju, não fala a sua fragilidade na internet, porque tem gente que se aproveita disso e você acaba ficando pior. Só que eu acho que não é a minha fragilidade, eu acho que isso aqui, eu sempre me comuniquei na internet, eu acho que é uma oportunidade, eu tô vendo isso como uma oportunidade para que outras pessoas tenham acesso a esses tipos de exame que eu fiz. Inclusive o médico também passou exame de trombofilia e graças a Deus eu não tenho. Então eu acredito que pode chegar a mais pessoas e enfim, eu contei no meu Instagram e todo mundo não, muita gente me mandou mensagem, inclusive, gente, uma coisa que eu quero falar aqui, coito interrompido não é método contraceptivo. Se você pratica coito interrompido e nunca engravidou, vai atrás pra ver se você tem algum problema, porque parar ali antes do ato final não é método contraceptivo. Você pode engravidar mesmo, né, sem acabar lá dentro, né? Então essa é a introdução que eu quero fazer, esse é o primeiro vídeo que eu quero colocar aqui no canal. E o próximo vídeo vai ser falando um pouquinho sobre taxas, né, de mulheres, a porcentagem nossa que a gente tem para engravidar, mais alguns dados que eu quero trazer aqui para vocês sobre fertilidade, né? E outra coisa que eu quero já falar aqui também, cuidado com essas pessoas aí da internet que promete engravidar facilmente, porque às vezes não é assim. Você precisa ir no médico, você precisa fazer o exame e cuidar da sua saúde. Então é isso, gente. Se você assistiu até aqui, provavelmente você tá aí também em algum impasse como esse, né, de tentar saber se você tá fértil ou não, se tem algum problema ou não. Eu já vi gente engravidar mesmo com trompa obstruída, porque ela pode desobstruir com uma dieta adequada. Eu acredito muito que vai dar certo de alguma forma ou de outra, sendo por FIV ou não. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Apesar de eu estar aqui na correria me arrumando ainda. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.